Olá, bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Começamos falando de saúde. O brasileiro está com dificuldades de encontrar alguns medicamentos nas farmácias. A rede pública de saúde também sofre com um desabastecimento que afeta o mundo todo. Os medicamentos fundamentais para a saúde do brasileiro estão em falta em unidades das redes pública e privada do país. E o maior problema é que essa situação pode demorar a ser resolvida. O sumiço de antibióticos, analgésicos, xaropes e antialérgicos das prateleiras é um problema mundial, gerado pela pandemia e agravado pela guerra na Ucrânia. Essa condição acende um alerta sobre a falta de autonomia do setor no país. A pesquisa Desabastecimento de Medicamentos da Confederação Nacional dos Municípios, feita em agosto deste ano, apontou que 65% das cidades brasileiras sofrem com a falta de medicamentos. No estado de São Paulo, levantamentos do Conselho Regional de Farmácia também mostram um desabastecimento amplo e crônico. 98% dos farmacêuticos entrevistados afirmaram enfrentar a falta de remédios. Os antibióticos são os medicamentos que mais sumiram das drogarias. O SUS, Sistema Único de Saúde, também sofre com o desabastecimento de remédios. O levantamento do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, de outubro, traz 530 notificações de falta de medicamentos na rede pública de 57 cidades do estado de São Paulo. A recomendação para a falta de medicamentos é substituir o remédio receitado pelo genérico ou similar. Se forem terapias sem prescrição médica, o próprio farmacêutico avalia o caso e faz sugestões de tratamento ao cliente. E a capital paulista começa hoje a vacinar crianças a partir de 6 meses com comorbidades contra a Covid. São Paulo recebeu quase 35 mil doses da Pfizer pediátrica, que é a única autorizada pela Anvisa para imunização dessa faixa etária. A cidade de São Paulo vacina contra a Covid-19 crianças na faixa etária de 6 meses a 2 anos, imunossuprimidas e com deficiência permanente, além de indígenas. Esses grupos vão receber a chamada Pfizer Baby da Tampavinho, que é a única vacina autorizada atualmente pela Anvisa para esta faixa etária. A capital recebeu 34.840 doses da vacina. O esquema vacinal vai ser de 3 doses. A segunda dose deve ser administrada após o intervalo de 4 semanas da primeira. E a terceira pode ser aplicada 8 semanas após a segunda dose. Os responsáveis pelas crianças devem apresentar nessa primeira fase de vacinação comprovantes de condições de risco, ou seja, receitas, relatórios ou outros documentos que atestem as comorbidades ou outras condições previstas. Os documentos devem conter, além da identificação da criança, carimbo do médico com CRM e estar dentro da validade de 2 anos de emissão. O município de São Paulo tem 367.439 crianças nessa faixa etária. E caso existam doses remanescentes da vacina próximo ao final das atividades de cada dia nas unidades, as demais crianças da faixa etária podem tomar o imunizante desde que sejam moradoras da região. Bom, e agora a gente fala do tempo. Várias capitais do norte, centro-oeste e sudeste do Brasil registraram temporais na tarde de ontem, como havia alertado o Instituto Nacional de Meteorologia. No Distrito Federal foram registrados pontos de alagamento em diversas regiões. Nessas imagens, por exemplo, é possível ter uma noção da força da água em uma das avenidas na região de Ceilândia. Motoristas que estavam no local ficaram completamente ilhados. Em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, a situação foi parecida. As chuvas que vieram acompanhadas de granizo e fortes ventos provocaram alagamentos, quedas de árvores e queda de energia em diversos pontos da cidade. No Rio de Janeiro, foram emitidos alertas para toda a cidade. Já no início da tarde desta quarta-feira, a cidade havia entrado em estado de mobilização por causa dos temporais. Também foram registrados alagamentos em diversos pontos da capital.
E olha, essa chuva que atingiu os estados na tarde de ontem deve continuar nesta quinta-feira, mas em uma área menor do país. Agora vamos juntos conferir a previsão do tempo para hoje em algumas cidades. De olho aqui no nosso telão, a gente volta a falar de Brasília, que deve registrar mais um dia de tempo instável. Na capital vai ser quente, com máxima de 28 graus, mas tem previsão de chuva volumosa para o finalzinho da tarde. Em Belo Horizonte, o tempo deve ficar parecido. A máxima por lá deve chegar aos 28 graus hoje, mas um aumento da nebulosidade durante a tarde deve trazer mais chuva para a região. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. O dia começou ensolarado. Algumas nuvens podem se formar ao longo do dia, mas sem previsão de chuva para hoje. A máxima prevista para a capital paulista é de 26 graus. No Quênia, um repórter estava em uma ONG africana que cuida de animais órfãos de grande porte, falando para um jornal local sobre a vida selvagem, inclusive com a participação de bebês elefantes. Foi quando um desses elefantes interrompeu a fala do jornalista fazendo carinho com a tromba, sem deixar que ele continuasse com a notícia. A atitude do elefante arrancou gargalhadas dos presentes e, claro, foi parar nas redes sociais. Vamos ver. Unindo o útil ao agradável, o jornalista Alvin Kaunda aproveitou o cenário com os elefantes para falar sobre a importância de sermos guardiões do nosso planeta e proteger espécies vulneráveis. Naquele momento, os bebês ainda estavam comendo, até que um dos bebês, chamada Kindani, começou a fazer carinho em Kuanda, passando a tromba pelo ombro, orelha, cabeça, nariz e só quando chegou na boca que o repórter não conseguiu manter a pose séria e caiu no riso. O registro foi compartilhado no Instagram por uma organização ecológica que trabalha com elefantes e rinocerontes órfãos e todos os tipos de outras espécies que precisam, chamada Sheldrake Wildlife Trust, que é uma das instituições de caridade de vida selvagem mais antigas do continente africano. Na legenda, todo mundo quer ser estrela. Kindani ficou tão inspirada pela performance de Alvin que decidiu ter seu próprio momento nos holofotes. Depois disso, a cena também viralizou em outras redes sociais, trazendo alegria para o mundo todo. Uma graça. E olha, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando de saúde. Alguns fatores são responsáveis por desencadear a maioria dos problemas respiratórios. Você não pode perder. E tem ainda Eu Aqui te esperando. É daqui a pouquinho. Até mais.